Comunicação em desequilíbrio. Comunicação não é neutra. Racismo e desinformação. Quem é que define quais são as bases de dados? Que registros, narrativas, saberes alimentam esses modelos? Saúde mental de crianças e adolescentes. Como é que nós explicamos esse aumento de casos diagnósticos de sofrimento emocional, de suicídios? Tecnologia e inclusão. E agora a gente adentra nessa era de poder literalmente mesmo, conversar com a máquina. A aceleração no divã. Sociedade e comunicação na era da inteligência artificial. Tema dessa série do Café Filosófico. A nossa saúde mental parece não estar tão saudável assim. Tanto que o assunto entrou na pauta de diversos setores da sociedade e não só no Brasil, também em muitos outros países. E mais, uma crise que não se refere apenas ao mundo adulto, mas tem chamado a atenção especialmente em relação às crianças e adolescentes. Especialistas de várias áreas têm se debruçado sobre essa questão e trazem pesquisas e dados que justificam a grande preocupação com o tema. Tema que é urgente e complexo, que envolve múltiplos fatores sociais e culturais, incluindo o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. O que é que crianças e jovens estão nos dizendo com tanto sofrimento? O que esse sintoma nos conta sobre o adoecimento do nosso mundo contemporâneo? O que eu vejo e o que os dados nos mostram é que há uma crise na saúde mental de crianças e adolescentes globalmente. Que crise é essa? É uma crise de aumento de número de casos. Por exemplo, na Inglaterra, o sistema de saúde mostra que em torno de 1 a cada 5 crianças apresenta um problema de saúde mental. E muitos perguntam, mas será que nós estamos diagnosticando demais? Esses encaminhamentos seriam, então, um super diagnóstico? Aí nós podemos olhar para o relato de bem-estar das crianças e adolescentes. Junto com um grupo de pesquisadores de Nova York, o nosso grupo analisou dados do PISA, que é o Programa de Avaliação de Estudantes Internacionais, de 6 países: Emirados Árabes, Espanha, Hong Kong, Irlanda, México e Panamá. E nesse estudo, mais de 80 mil adolescentes em 2018 e 2022 relatavam um aumento da insatisfação com a vida em todos os países nesse período, menos em Hong Kong. No Brasil, de 2011 a 2022, houve um aumento de notificação de autolesão e de suicídio. Os homens adultos e os idosos ainda são os grupos com maiores taxas de suicídio no país, mas o maior aumento aconteceu entre as crianças e adolescentes. Então nós temos um cenário que afeta diversos países, não se trata apenas de um superdiagnóstico, como muitos falam, se trata de um problema real, de uma sensação de mal-estar, de insatisfação com a vida que se traduz por aumento de suicídio. Meninas, adolescentes mais jovens e aqueles de níveis socioeconômicos mais baixos eram os mais afetados. Esse é um dado unânime entre estudos. Os problemas de saúde mental, eles afetam de uma forma desigual as pessoas. Aqueles em grupos minoritários e com menores condições socioeconômicas, por exemplo, além de serem mais afetados, vão também ter menos condições de receberem o cuidado que necessitam. E por que tudo isso é importante? É claro que problemas de saúde mental trazem sofrimento para a criança, para o adolescente, para a família, trazem prejuízos diversos, desde prejuízos nas relações familiares, prejuízos em termos de aprendizado, nas relações sociais, morbidade e incapacidade e mortalidade também. E não só pensando no sofrimento e nos prejuízos na infância e na adolescência, mas é bem estabelecido que em torno de 75%
dos casos de problemas de saúde mental entre adultos, 75% deles tiveram início antes dos 24 anos de idade. O desenvolvimento humano é um processo extremamente complexo, extremamente dinâmico, que envolve maturação, crescimento físico, desenvolvimento comportamental, emocional, social, afetivo. E a ideia é que nós tenhamos, ao final desse processo, se existe um final, alguém competente para responder às suas necessidades, as necessidades do seu meio e o contexto. A gente tem o desenvolvimento cerebral nesse contexto amplo, o cérebro como um órgão responsável pelas nossas ambições, valores, desejos, sentimentos. Os nossos genes, eles direcionam o desenvolvimento do cérebro. Existem processos extremamente complexos, extremamente dinâmicos por trás do desenvolvimento do cérebro, e são genes que ligam e que se desligam, que determinam, que orquestram esses processos. Mas, evidentemente, o ambiente e as experiências são extremamente importantes. Em momentos iniciais do desenvolvimento cerebral, nos primeiros anos de vida, há algumas exposições ou experiências que são absolutamente necessárias para que determinadas funções se desenvolvam ou ocorram. A visão, por exemplo. Sem o estímulo visual, alguém fica cego. Ou seja, o estímulo a determinadas vias cerebrais é o que determina a permanência daquela via cerebral ou a eliminação dela, num processo em que as sinapses que não são usadas são eliminadas. O cérebro de um recém-nascido com 4 semanas é de um tamanho de aproximadamente 36% do cérebro de adulto. Quando ele chega ao final do primeiro ano, é 70%. E chega ao final do segundo ano, 80%. Nesse período, aí, nos primeiros 3 anos de vida, que são um período extremamente importante, pela velocidade com que o cérebro se desenvolve, mais de 1000 sinapses são formadas a cada segundo. É um processo realmente extremamente dinâmico, complexo, que a gente compreende em parte, e que faz com que nós tenhamos um cérebro mais sensível, um cérebro plástico, responsivo muito mais às experiências, aos estímulos tanto positivos quanto aos estímulos negativos do ambiente. E a gente não pode falar sobre desenvolvimento sem falar sobre o cuidado parental. O cuidado parental é absolutamente essencial para que esse ser humano se desenvolva, cresça. O cuidado parental é determinado por múltiplas forças, é determinado pelas características individuais dos pais, traços de temperamento, psicopatologia naquele momento, que interage com as características do recém-nascido e da criança ao longo do tempo, num contexto familiar e num contexto social. Então, são essas múltiplas forças de várias direções interagindo que vão determinar a qualidade, a natureza desse cuidado. A gente entende que o cuidado sintonizado, ou seja, aquele que observa as capacidades, as dificuldades dos filhos, que entende qual é a tarefa desenvolvimental da criança, do adolescente naquele momento e que vai proporcionar um cuidado sintonizado a essa tarefa desenvolvimental, ao momento de vida que ele está, é extremamente importante. E um cuidado também responsivo, afetivo, previsível, que tenha uma disciplina consistente e que também permita que a criança ou adolescente tenha voz e desenvolva a sua voz nessa relação. No próximo bloco... E a violência é um dos grandes vilões e um dos grandes causadores de problemas de saúde mental. O cuidado parental é o elemento mais importante dos nossos primeiros anos de vida. O tipo e a qualidade desse cuidado tem impacto profundo na saúde mental, não só da criança, mas do adolescente e do adulto que ela vai se tornar. À medida que o tempo vai passando, o cuidado parental sempre tem a sua
influência e a sua importância, mas outras influências vão crescendo e sobre o desenvolvimento sobre a criança ou adolescente. A família estendida, a escola, os amigos, a sociedade de uma forma mais ampla. E o desenvolvimento envolve processos que são sequenciais. O sucesso do desenvolvimento num determinado momento, ele vai ser carregado para um segundo momento. Então, eles são totalmente as fases concatenadas. E a puberdade é um momento extremamente importante do desenvolvimento. Nós temos uma mudança de estrutura e de funcionamento cerebral em função das influências dos hormônios sexuais. Nós temos uma mudança do corpo e de como os outros veem aquele indivíduo antes criança, agora homem ou mulher, e com, obviamente, repercussões emocionais e sociais grandes. E é nesse momento, na puberdade, em que muitos dos problemas de saúde mental surgem. A gente entende que as influências hormonais têm um papel muito importante. Existem, então, mudanças na capacidade de regular as emoções, de se adaptar ao estresse. E é a partir da interação com os amigos, a partir das conversas intermináveis, namoros, indas e vindas, conflitos, discussões sobre a relação, que a identidade é formada. A partir das diferentes jeitos de se vestir, valores, a partir das discussões com os pais sobre os valores dos amigos e como os adolescentes não concordam com os valores dos pais e a forma de ver o mundo. Então é nesse processo emocional, social, que a identidade se estabelece, se consolida ao final da adolescência, início da idade adulta. Nesse direcionamento para o grupo de amigos, ocorre uma aversão muito grande à rejeição social. Uma sensibilidade muito grande às situações em que o jovem se vê rejeitado, se vê excluído. E o comportamento dos jovens, ele é muito direcionado para evitar essa rejeição social. Muitas vezes é nesse contexto que acidentes, situações de impulsividade acontecem, por exemplo. Existem estudos com jovens em simuladores de trânsito que mostram que, enquanto o jovem está num simulador sozinho, as taxas de infrações e acidentes são relativamente baixas. Coloca um adolescente, um amigo, ao lado dele, enquanto ele está no simulador, as taxas de infração e de acidentes aumentam muito. O que acontece é que os circuitos que envolvem regiões relacionadas à percepção social, às emoções, eles estão funcionando de uma forma muito ativa e toda outra estrutura mais superior, cognitiva, não é mais capaz de dar conta desses estímulos. Então nós entendemos que os transtornos mentais que surgem na infância e na adolescência, eles são desvios dessa trajetória típica, desse desenvolvimento esperado, normal. Para muitos transtornos, essas trajetórias de desvio do desenvolvimento normal, elas já estão acontecendo muito antes de que o sintoma, o comportamento apareça. Um exemplo é a esquizofrenia. É um transtorno que, em geral, inicia no final da adolescência e início da idade adulta, mas nós sabemos que há fatores de risco genéticos muito importantes. As pessoas que mais tarde vão desenvolver esquizofrenia com frequência têm problemas ao nascimento, já nos primeiros anos de vida têm problemas motores, problemas do desenvolvimento da linguagem, eventualmente problemas sociais. Então nós entendemos que esse processo já está lá, em função dos fatores de risco genéticos, já está lá acontecendo. Na adolescência, eventualmente, esse indivíduo fuma maconha. E aí, na interação desses fatores prévios com esse fator ambiental mais lá na frente, na adolescência, a esquizofrenia surge, aparece. Dentre os fatores ambientais, a pobreza é um daqueles que mais consistentemente se mostra como aumentando muito o risco para problemas de saúde mental de toda a ordem. Era um cômodo incômodo, sujo, como um dragão de Komodo, úmido.
Eu, homem da casa aos 6 anos, mofo no canto todo. TV, engodo, pronto pro lodo. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos para seguir. Então levanta e anda. Vai, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Eu sei, cansa quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias, sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo, é tipo David Blaine, a mãe assume e o pai some. De costume, no máximo, é um sobrenome. Sou o terror dos clones, esses boy conhecem Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte para sua quebrada de mão e mente vazia. Essa música do Emicida e a história, né, que ele nos conta é uma história de resiliência. A pobreza está associada a muitos fatores de risco, a muitos estressores, desde insegurança alimentar, desde insegurança de moradia, situações de violência doméstica, exposição a abuso, negligência. Mas mesmo nesse contexto, muitos não apresentam, não desenvolvem um transtorno mental. Apresentam ou têm um processo que a gente chama de resiliência, que é, frente a essas situações de estresse, conseguir se desenvolver, conseguir aprender e ficar numa posição ainda melhor do que aquela que estava antes ou no momento da situação de estresse. A resiliência é um processo muito importante, ele é um processo dinâmico, não é que alguém é resiliente. A resiliência acontece num determinado momento, mas pode não acontecer em outro momento. E é claro que quanto mais situações de estresse se acumulam no mesmo indivíduo, mais difícil vai ser para que, ao longo do tempo, ele possa ter um processo de resiliência. A gente já sabe hoje que muitos processos cognitivos e situações sociais, emocionais, são importantes para esse processo de resiliência. Então, situações de enfrentamento de medo, estratégias ativas de planejamento e resolução de problemas, otimismo, emoções positivas, uma reinterpretação dos eventos de uma forma mais positiva e uma aceitação desses eventos, competências sociais e suporte social, familiar, suporte social de uma forma mais ampla, um senso de sentido da vida, crenças morais e espiritualidade. Esses são alguns fatores que interagem entre si e que se associam a uma situação de resiliência, de um desfecho positivo frente a uma situação de estresse. Claro que nas situações de estresse mais leves, vai ser mais fácil que ocorra aprendizado a partir delas. E é necessário e é desejável que exista o estresse leve, um estresse que eventualmente possa provocar mudanças, possa provocar conflitos, problemas, e a partir desses problemas possa haver crescimento e desenvolvimento. Quando há um estresse muito grave, um estresse que na literatura a gente chama de estresse tóxico, a chance de um transtorno mental aumenta muito. E mesmo com uma configuração das mais favoráveis possíveis, é muito provável que se desenvolva um transtorno mental. E aí a violência é um dos grandes vilões e um dos grandes causadores de problemas de saúde mental. Se nós formos considerar tentativa de suicídio, quais são os principais fatores de risco para que um jovem tente suicídio? Experiências de abuso, maus tratos e agressão sexual na infância, status minoritário de gênero e sexual, mortalidade parental por suicídio, são os fatores de risco mais importantes. Essas adversidades na infância são grandes causas de doenças, não só doenças de saúde mental, mas doenças cardíacas, por exemplo. Nos Estados Unidos, a estimativa é que até 2 milhões de casos de doenças cardíacas e 21 milhões de casos de depressão poderiam ter sido evitados se essas adversidades na infância fossem prevenidas, fossem evitadas. No próximo bloco,
Existem estudos que mostram que a exposição a conteúdos de violência online podem aumentar em até 70 vezes a chance de um indivíduo provocar autolesão e suicídio. Os processos de crescimento e amadurecimento, as influências parentais e sociais, a presença ou não de resiliência, tudo isso tem influência profunda na saúde da nossa mente. Mas não são apenas esses aspectos que nos afetam. A quantidade de estímulos e informações que invadem nossa vida e disputam nossa atenção não para de aumentar. Eles, estímulos e informações, vêm do mundo todo em tempo real. Se lidar com uma realidade tão complicada é difícil para nós, adultos, quais serão os efeitos nas mentes ainda em formação das crianças e dos adolescentes? Como é que nós explicamos esse aumento de casos diagnósticos de sofrimento emocional, de suicídios? Não existe uma explicação simples para um fenômeno tão complexo. E nós não simplificamos isso dizendo que as redes sociais são as grandes vilãs. Têm um papel, mas estão longe de ser as grandes vilãs e as únicas vilãs. Há múltiplos processos culturais e sociais acontecendo globalmente que vêm influenciando a forma como nós nos relacionamos, como as famílias, como os pais criam seus filhos, as expectativas dos filhos para o futuro, as condições que eles encontram para isso. Existem mega tendências, que são mudanças transformadoras da sociedade, sistêmicas, que acontecem a longo prazo e a larga escala, e que de fato mudam as sociedades, as economias, as indústrias. Existe uma literatura grande sobre quais seriam as mega tendências atuais, e entre elas há um consenso que as mudanças climáticas são extremamente importantes e nos afetam de formas diferentes. Há estudos, por exemplo, que mostram que em momentos de calor extremo em Nova York, as taxas de autolesão e suicídio aumentam e a busca por serviços aumentam, por exemplo. Nós temos tecnologias transformadoras que estão mudando a forma como nós nos relacionamos, estão mudando a forma como nós trabalhamos e nós antecipamos, e aí com incerteza, com estresse, como será o mercado de trabalho no futuro. As relações econômicas atuais em função dessas mudanças tecnológicas, mudanças demográficas, então o envelhecimento em vários países das populações e uma falta de seguridade social para dar conta do envelhecimento e a falta de jovens para muitos trabalhos, tensões políticas, guerras e uma instabilidade social que tudo isso gera. Como é que essas mega tendências podem chegar até as crianças e os adolescentes? Transições prolongadas para a idade adulta. O que nós estamos vendo é cada vez mais os adolescentes demorando para sair de casa, demorando para um trabalho independente. As taxas de adolescentes que não estão em treinamento, não estão trabalhando e não estão estudando, crescendo muito, em torno de 30% hoje no país. Se criou hoje essa quase outra faixa do desenvolvimento jovem adulto emergente, tá? Gerando, obviamente, uma série de consequências emocionais, sociais e econômicas. Hoje nós temos políticas educacionais que enfatizam muito o desempenho acadêmico, toda a carga que as crianças, os adolescentes recebem para que tenham um alto desempenho acadêmico. Então, frente a essa incerteza, essa insegurança mais ampla social, os pais entendem hoje que é através desse alto desempenho que haverá certeza no futuro, contribuindo para um sentimento de necessidade de perfeccionismo, uma autocobrança muito grande, especialmente à medida que as redes sociais amplificam expectativas que são irreais, seja de corpo, seja de bens. Existem mudanças geracionais. A geração dos jovens emergentes hoje é caracterizada por menor sentimento de confiança delas mesmas. Tá? E nesse contexto, o jeito que os pais
são pais, cuidam, o cuidado parental tem mudado bastante em vários aspectos. Existe uma sensação de insegurança e uma cultura pela busca da segurança. Então, os pais buscam, na maior parte das vezes, que os filhos não sejam expostos a situações de estresse, aquele estresse leve que gera mudança, que gera aprendizado, que gera desenvolvimento. Hoje há uma tendência de evitar que aconteça a todo custo, seja em acidentes no parquinho, seja em conflitos com amigos que logo são atravessados pelos pais para mediar e impedir, intervir, seja na repetência escolar, na reprovação. A gente encontra essa tendência de evitar o problema, evitar o estresse. Nesse contexto, surgem esses estilos parentais que são chamados de excessivamente protetores. Então, nós temos, por exemplo, os pais helicópteros, né, que estão, como o nome diz, sempre por cima, evitando que algo ruim aconteça. Ou aquelas mães com exigências desmedidas sobre as crianças. Tá? Então, nós temos, nesse cuidado parental intensivo, muito afeto às custas da autonomia. Muitas expectativas dos pais, muito medo de fracasso dos filhos, e os estudos mostram desfechos negativos em termos de saúde mental para essas crianças e adolescentes ao longo do tempo. Além disso, algo que vem acontecendo é a ausência de um suporte social que no passado também se envolvia no cuidado das crianças. Então, nós temos famílias cada vez mais monoparentais ou com o casal, sem os pais, sem uma família, sem uma comunidade em volta que possa dar o suporte que eventualmente é necessário. Aquele ditado que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia. Sem dúvida isso faz com que o nível de estresse e de problemas emocionais nos pais, com uma carga ainda maior para dar conta de todas essas questões, aumente. E aí nós temos psicopatologia dos pais, aí nós temos adultos também doentes. Alguns estudos mostram que os níveis de infelicidade entre adultos vêm aumentando em todo o mundo. Esses problemas emocionais e comportamentais dos pais, obviamente, têm um efeito direto sobre os problemas emocionais e comportamentais das crianças. Nesse sentido, há essa sensação de incerteza no mundo. E a incerteza do ponto de vista cognitivo, o não saber se a profissão que eu escolhi hoje vai existir daqui a 10 anos, não saber se eu posso ir viajar para os Estados Unidos ou não posso, não saber a constituição familiar, enfim, a incerteza do ponto de vista cognitivo é um fator de risco muito importante para a ansiedade, para o estresse. Um outro fator muito importante que pode estar por trás dessa crise e desse aumento de números é o aumento do conhecimento e da educação para a saúde mental. Hoje, nós temos mais serviços, mais profissionais especializados e falando sobre esse problema. Nós temos um conhecimento disseminado, ou muito mais disseminado, para a população. Isso, claro, aumenta as taxas de busca por atendimento, associado a uma mudança de narrativa sobre a saúde mental. Isso pode levar a diagnósticos que, na verdade, não são diagnósticos. Pode levar a uma patologização das nossas experiências emocionais normais, dos nossos conflitos, da incerteza, da dúvida, do estresse, que nessa busca por resolver rapidamente e evitar que exista um estresse, que exista um problema, haja um aumento de casos. E aí casos que seriam clínicos, com sintomas leves e não necessariamente um transtorno, passam a receber um diagnóstico, passam a receber um rótulo e eventualmente um tratamento. Essa mudança na narrativa, ela é muito positiva em vários aspectos. Nós temos um número enorme de indivíduos com um sofrimento real, diário,
e que não é reconhecido e não é validado, que não se sentem reconhecidos, que se sentem diferentes desde sempre dos amigos, do grupo social, que não entendem por que se sentem diferentes. Com essa mudança de narrativa, com uma informação que chega de formas muito próprias para a idade, passam a ter um nome, passam a ter um reconhecimento. Então, são inúmeros os casos de jovens que se reconhecem com autismo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com depressão, por exemplo, em função do conhecimento que adquiriram nas redes sociais, por exemplo, quando os pais não tinham ideia do que estava acontecendo. Um outro fator muito importante, a exposição às mídias, às redes sociais. A gente fala disso o tempo todo. As redes sociais estão cheias de conteúdo sobre as redes sociais. E para muitos são demonizados, e o grande vilão, outros apontam os aspectos positivos. A gente fala muito sobre isso e as evidências hoje estão cada vez maiores. Existe, sim, um prejuízo em diversos aspectos para a saúde mental, e eu vou comentar eles, mas é um prejuízo que não explica esse aumento que nós estamos vendo. Crianças pequenas nesses primeiros 3 anos, no cérebro super em desenvolvimento, acelerado, não há por que haver uma exposição à tela. As evidências são bem claras que mostram que a exposição à tela, nessa idade, traz um prejuízo para o desenvolvimento, por exemplo, de linguagem, que é uma habilidade extremamente importante que acontece nesse momento e que é a base para o desenvolvimento subsequente. Nos escolares, o uso de videogame também mostra um excesso de conectividade de regiões que estão relacionadas ao processamento visual, em detrimento de outras regiões que estão relacionadas a processos superiores mais complexos, a linguagem, por exemplo. Nos adolescentes, existe muitos estudos que mostram um efeito negativo sobre a saúde mental, felicidade e bem-estar, mas, de novo, a magnitude desse efeito, ela é pequena. O que acontece é que o efeito das mídias sociais depende de múltiplos fatores, depende de características individuais da criança, do adolescente, depende de como ele usa, do conteúdo, da intensidade. Aqueles que são bons socialmente, usando as redes sociais, ficam ainda melhores. Aqueles que são com prejuízos, pobres em termos de habilidades sociais, podem ficar melhores, por como acontece as interações sociais. Mas aqueles que eventualmente já têm muitas fragilidades também podem ficar muito mais expostos a situações de bullying, cyberbullying, de exposição a conteúdos inadequados, por exemplo, a discursos de ódio e situações de violência, inclusive violência na vida real. O conteúdo pode trazer efeitos negativos sobre a imagem corporal e insatisfação com o corpo, e aí, por exemplo, aumentando o risco para transtornos alimentares, a comparação social, comportamento sexual, o bullying, assédio, e claro que as mídias sociais são uma plataforma para comportamentos impulsivos. E a partir desses comportamentos impulsivos, muitos problemas, vocês sabem, surgem. Situações de exposição de conteúdos explícitos relacionados à autolesão, a suicídio, banalizam essas situações. E existem estudos que mostram que a exposição a conteúdos de violência online podem aumentar em até 70 vezes a chance de um indivíduo provocar autolesão e suicídio. A intensidade do uso, o número de horas, também está associado a problemas de sono e problemas cardiovasculares já nessa idade também, que obviamente são mediadores eventualmente para problemas de saúde mental. O contexto é muito importante e um dos fatores importantes aí é o uso da tela pelos próprios pais. Quanto mais uso pelos pais, mais uso pelos filhos, é um dos maiores preditores de uso pelos filhos. E a restrição do uso de telas no quarto e durante as refeições
estão associados ao menor tempo e uso mais saudável das telas. O uso dos pais modela o uso excessivo das telas pelos filhos e, principalmente em idades iniciais, interfere diretamente na interação entre pais e crianças, levando a problemas de comportamento, a dificuldades de desenvolvimento de habilidades sociais, por exemplo. No próximo bloco, a inteligência artificial tornou muito mais difícil o processo da gente discernir o que é verdade e o que não é verdade. O mundo está passando por transformações tão grandes e em velocidade tão assustadora que é difícil saber aonde elas vão nos levar. Fato é que elas já vêm impactando profundamente nossas relações, nossa saúde, nosso modo de vida. a inteligência artificial é um desses fatores cujo impacto ainda é difícil mensurar. Ela já está presente em diversas situações do nosso cotidiano, nos orientando no trânsito, nas operações bancárias, fazendo reconhecimento facial, na elaboração de textos. Mas as ferramentas de IA também estão ocupando áreas delicadas, que requerem olhar e atenção humanas, como em nossa vida afetiva, psíquica e emocional. A inteligência artificial oferece novas oportunidades e eficiências, mas a influência numa fase tão sensível do desenvolvimento, que em alguém tão vulnerável, precisa ser considerada com muito cuidado. Ela não é boa ou ruim, ela depende de como nós moldamos ela e como nós a usamos. No começo dos anos 2020, os computadores já demonstram uma capacidade notável de analisar, manipular e gerar linguagem por meio de palavras, sons, imagens ou símbolos de código. Enquanto escrevo isso, os computadores são capazes de contar histórias, compor música, criar imagens, produzir vídeos e até mesmo escrever seu próprio código. Ao adquirirem esse domínio da linguagem, os computadores se apossam da chave mestra que abre as portas de todas as nossas instituições, de bancos a templos. Pelo domínio da linguagem, os computadores poderiam ir além. Conversando, interagindo conosco, poderiam estabelecer relações íntimas com pessoas e usar essa proximidade para nos influenciar. Para fomentarem essa intimidade fake, os computadores não precisam desenvolver sentimentos próprios. Basta nos fazer sentir emocionalmente ligados a eles. O domínio da linguagem daria aos computadores uma influência enorme em nossas opiniões e em nossa visão de mundo. A gente entende que a inteligência artificial interativa e generativa tem o potencial, sim, de moldar o desenvolvimento dos jovens, moldar a interação, moldar como os jovens compreendem o mundo. A inteligência artificial está sendo utilizada cada vez mais para conselhos pessoais, apoio emocional, tomada de decisões cotidianas, resoluções de problemas banais. Além disso, o risco iminente, grande, são os vieses que, em função de como a inteligência artificial é treinada, os vieses que essa inteligência artificial transmite e direciona os jovens. Nos Estados Unidos, quase 3 em cada 4 adolescentes usam companheiros de inteligência artificial e metade usa regularmente. O Common Sense Media mostra que 31% dos adolescentes disseram que as suas conversas com companheiros de inteligência artificial eram tão satisfatórias ou mais do que conversar com amigos reais. E 33% discutiram questões sérias com a inteligência artificial ao invés de discutir com pessoas reais. A inteligência artificial traz vários outros riscos, exposição a conteúdo sexual e mesmo crianças escolares usando aplicativos e ferramentas de inteligência artificial para explorar a sexualidade. A inteligência artificial pode espalhar o ódio, pode espalhar preconceitos e estereótipos. Um livro que chama Algoritmos da Repressão, da Safia Nobel, que mostra como o termo meninas negras
ao longo do tempo foi relacionado a estereótipos de sexualidade, conteúdos relacionados à sexualidade, pornografia e prostituição. Esses estereótipos, esses preconceitos são perpetuadas em indivíduos que estão em desenvolvimento. A inteligência artificial pode destruir a privacidade, né? Então ter uma quantidade enorme de dados de crianças e adolescentes, da interação de crianças e adolescentes sendo coletada, pode inundar as crianças com mensagens de venda, né? E o marketing muito pesado em cima de crianças pequenas. E, obviamente, a inteligência artificial tornou muito mais difícil o processo da gente discernir o que é verdade e o que não é verdade. E aí nós temos o risco de gerações crescendo em verdades, ou crescendo a partir de vieses que são impostos pelos adultos, pela sociedade, em busca do lucro, basicamente. Potencialmente traz benefícios enormes, mas prejuízos que nós já estamos vendo podem ser muito grandes e podem ser ainda piores. E aí é importante, nesse sentido, que não ocorra o que aconteceu com as redes sociais, em que não houve nenhum tipo de regulamentação e as crianças, então, foram inundadas por elas, mas que a gente aprenda com isso e possa haver regulamentações. O problema de saúde mental entre crianças e adolescentes é um problema amplo, não é uma questão isolada, mas é um reflexo de desafios sociais muito mais amplos. E, para isso, ações amplas precisam acontecer. Claro que a gente pensa que trabalhar preventivamente, criando um ambiente e um mundo tanto online quanto offline, um mundo saudável, onde as crianças possam desenvolver autonomia, onde possam arriscar, onde possam errar e aprender com os erros, onde possam interagir com outros e a viver livre de violência e de pobreza, e concentrar na aprendizagem é muito importante. Em relação aos problemas de saúde mental, quando existe ali a doença, quando a prevenção já não é mais eficaz, nós precisamos colocar isso como prioridade. Hoje, a saúde mental de crianças e adolescentes não é uma prioridade de forma alguma em termos de financiamento, seja para serviços ou seja para pesquisa no mundo. E as crianças precisam de ajuda e precisam receber ajuda, precisam receber um diagnóstico preciso e um diagnóstico que possa olhar para essa situação ampla, inclusive para o transtorno e indicando aí o tratamento que é mais eficaz a partir do que as evidências nos mostram. E aí nós precisamos de evidências, nós precisamos de estudos que realmente respondam às necessidades das crianças e dos adolescentes. E aí a rede de cuidado, ela precisa ser uma rede colaborativa. Um profissional de uma especialidade não dá conta dessa complexidade enorme que os problemas de saúde mental envolvem. Esse é o caminho que nós precisamos traçar, na minha visão, é claro, para endereçar esse problema. E o risco é se nós continuarmos falhando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Não só o futuro deles, como adultos, vai ser prejudicado, mas também o futuro da nossa sociedade, como nós conhecemos a nossa sociedade hoje. A minha provocação inicial, aqui nesta série do Café, é que a comunicação humana é sempre artificial. Que quando criamos uma ilusão de que ela não é artificial e atribuímos poderes, né, de vontade humanas, né, que as máquinas tenham algum tipo de comportamento que se assemelhe ao humano, quando a gente confunde isso, né, quando a gente trata, por exemplo, o ChatGPT como um Tamagotchi, né, como um brinquedinho que eu dou bom dia, que eu fico alimentando ali uma relação com ele, o quanto que essa confusão afeta a nossa saúde mental e o nosso entendimento do mundo e de quem somos. Realmente, o uso da inteligência artificial como uma companhia
Nós já estamos vendo os efeitos diretos sobre a saúde mental de crianças e adolescentes, mas tão importante quanto isso é o entendimento que é na relação social, que é na interação com os pares, que os adolescentes desenvolvem a sua própria identidade. É nos conflitos, é nas discussões, é na identificação um com o outro, no olhar no olho do outro, no sentir a presença e o afeto do outro, ou a raiva e a irritação e o descontentamento e resolver esse conflito. Então, é nessa interação que os jovens desenvolvem a sua identidade. E quando esse processo acontece com uma máquina que não discorda, mas que valida, e que é uma máquina que é enviesada para discursos de ódio, para estereótipos, quando não existe o outro, o contato ocular, a sensação, o sentimento da presença do outro, a gente pode ter e antecipa prejuízos muito grandes para o desenvolvimento de habilidades sociais, de cognição social, de regulação emocional e de fato, pensar a si mesmo e pensar o mundo de uma forma mais próxima do que, eventualmente, ele é e não do que na nossa cabeça gostaria que fosse e validada pela inteligência artificial. Como acolher os pais que decidem não dar celular, não permitem mesmo o uso de IA para fazer trabalhos de escola, que fazem seus filhos estudarem na Barça? Queria um pouco de acolhimento para esses pais. A primeira coisa que eu diria é se, de fato, esses pais conhecem as ferramentas ou estão abertos a conhecerem as ferramentas e, eventualmente, mudar de ideia. A velocidade com que a informação, a educação e as mudanças sociais vêm acontecendo, as escolas estão incorporando as tecnologias. E as tecnologias não são, por si só, boas ou más. Se a gente puder fazer um uso consciencioso, informado, elas têm um potencial muito positivo. Dito isso, se os pais, depois de uma decisão bem informada e entendendo os potenciais benefícios, riscos, de fato, optam por isso. Existem estudos que mostram que os pais não querem permitir as redes sociais, mas mesmo assim permitem. Que eles não querem que o filho tenha um celular, mas mesmo assim eles dão um celular. E aí há o início de uma contradição. Se os pais entendem que aquela criança não tem condições e a idade é um indicador, eu entendo que não deveria, de fato, permitir. Tem uma dificuldade hoje dos pais de assumirem as suas posturas, os limites, frente a esse medo de não pertencer. Então, acho que é extremamente importante que os pais tenham seus valores, as suas compreensões, os seus entendimentos informados, claro, pelas conversas com outros pais, com profissionais, pelas leituras, mas que tenham as suas convicções e que não tenham medo de colocar essas convicções. Eu acho que é importante os valores consistentes, claros, mas é importante também a flexibilidade para incorporar os novos valores que as crianças e os adolescentes trazem para a família. Diversos fatores culturais, ambientais e sociais estão levando à piora de nossa saúde mental. E o mais preocupante é que estão afetando também crianças e adolescentes, aqueles que mais precisam de nossa atenção e cuidado. Para reverter esse triste cenário, é fundamental compreender as causas e promover o envolvimento de pais, escolas, enfim, de toda a sociedade. Pois, como diz o provérbio, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Aquela ideia de que cada criança tem o seu tempo, de que cada um se desenvolve do seu jeito, ela é verdade, mas ela não é verdade também. Do ponto de vista motor, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista cognitivo, eles precisam ser avaliados e os marcos não sendo alcançados como se espera, precisa ser acompanhado, entendido ou até feita uma intervenção precoce.